A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia! Sexta-feira, já dia 6 de junho de 2025. Aqui estamos para glorificar o nome do Senhor e agradecer, porque até aqui tem nos sustentados. Amados, sem muito o que falar, quero já pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, comente, compartilhe com seus amigos, mande aí nos grupos de WhatsApp. Não deixe de compartilhar essa boa palavra que nós vamos trazer hoje. Amém? Sem mais delongas, vamos orar e entrar na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por este dia que se inicia. Deus vai de encontro aos nossos maridos, vai de encontro às mães, donas de casa. Visita, Senhor, nossos filhos onde eles querem que estejam. Abençoa, livra, cuida-os, protege de todo o mal. Senhor, visita cada área de nossas vidas, a financeira, espiritual, sentimental. Deus querido, a saúde. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a causa dos teus filhos, tudo que eles têm colocado em suas mãos. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de gozo, paz, alegria, livramentos da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, povo de Deus, glórias a Deus por isso. Amados, eu quero trazer uma palavra nesta manhã que diz, o tema que eu daria a essa palavra, o amor que brota do perdão. O texto base está em Lucas 7, versículo 36 ao 50, que diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: E se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um dele lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, amados. Glória a Deus por essa palavra.
uma mulher pecadora, unge os pés de Jesus na casa de um fariseu. Diga-lhe que essa história nos ensina sobre quebrantamento, adoração verdadeira e o poder transformador do perdão de Jesus. Esta mulher, ela não teve um nome citado na Bíblia, mas a sua atitude ficou registrada para sempre. Jesus, amados, ele está em meio ao seu ministério da Galileia, sendo convidado por um fariseu chamado Simão para jantar. Os fariseus, eles eram religiosos, rigorosos, defendedores da lei, e frequentemente eles viam Jesus com desconfiança. Convidar Jesus pode ter sido um gesto de curiosidade para eles, não porque eles amavam e respeitavam Jesus, mas eles tinham curiosidade de saber quem era aquele que fazia milagres, prodígios naquela época. O respeito até era tipo a respeito de armar uma armadilha para Jesus, né? Levar Jesus até lá para ver qual era a real, né, de Jesus. Jantares naquela época, amados, eram eventos públicos, mesmo que em casas privadas. Pessoas podiam entrar e observar, especialmente se um rabino estivesse presente. Então imagina, você ouvir falar que Jesus estava na casa de alguém. Todo mundo que era ali da redondeza com certeza gostaria de entrar para ver o que Jesus estava fazendo, né? Certamente muitos já tinham ouvido falar que Jesus curava, libertava, então as pessoas tinham realmente a curiosidade, né, de chegar perto de Jesus. Então essa mulher, ela é chamada de pecadora porque o que provavelmente indica uma prostituta, alguém com má reputação, uma moral, né, na cidade. Então certamente eles julgavam as pessoas, né, por pecadoras, como se eles não fossem, como se eles não pecassem. Mas a presença dela em uma casa né, de um fariseu era altamente escandalosa. Imagina, você tá lá recebendo o mestre e de repente entra uma mulher que é considerada, né, para a sociedade uma grande pecadora. Além disso, tocar em um homem publicamente, ainda mais um mestre, era socialmente inaceitável. Então, antes desse episódio, né, dessa passagem na Bíblia, Jesus ele cura o servo do centurião, mostrando fé vinda de um gentil. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, revelando a sua compaixão e poder sobre a morte. João Batista envia discípulos para perguntar se Jesus é o Messias. E Jesus responde apontando seus atos e elogia João, mas também critica a geração incrédula. Amados, a sequência sugere que Lucas está mostrando como Jesus ele lida com a fé verdadeira, vinda de pessoas improváveis como um centurião romano, uma viúva, uma mulher pecadora. Em contraste com tudo isso, com a frieza religiosa dos fariseus. Então imagina, o perdão de Deus, ele é dado gratuitamente, mas só é recebido por corações humildes e arrependidos. O Senhor, ele tinha o poder, né, de sondar o coração daquela pessoa, se ela estava sendo sincera ou não. Não adiantava chegar ali simplesmente por curiosidade, mas o Senhor sabia ao certo. O Senhor, ele é o único que tem o poder para sondar o nosso coração. É o único que tem o poder para saber se estamos realmente falando a verdade, jogando limpo com Ele. Então, amados, não tinha forma nenhuma de alguém chegar lá, se passar por achando que enganar Jesus, não enganaria, porque ele já sabia
qual era a intenção da pessoa, o porquê ela estava ali. Então, o coração quebrantado, ele atrai Jesus. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela era conhecida por seu pecado, mas não deixou isso impedir o seu encontro com Jesus. Amados, quantas vezes nós não conseguimos alcançar Jesus por causa do nosso pecado? E pessoas pecadoras como ela faz de tudo para ter o alcance de Jesus, né? Para ver que Jesus, ele ia olhar para ela, ele ia enxergar ela de certa forma. Então, quantas vezes nós botamos uma barreira em nós mesmos, né? Nós nos olhamos como que não somos aptos para chegar, para alcançar a misericórdia do Senhor. Muitas vezes a gente fala, eu tô em pecado, né? É uma vergonha, eu tenho vergonha, né? De ir na igreja, de buscar Jesus por causa do meu pecado. É aí que nós devemos ir buscar ao Senhor, porque certamente o Senhor, ele tá com aquele olhar, né, para nós quando estamos arrependidos. É disso que o Senhor se alegra. Então, essa mulher, né, eis que ela era pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela levou o vaso de alabastro e unguento. Ela era conhecida por seu pecado, mas não deixou isso impedir jamais o encontro com Jesus. Ela foi além da vergonha e da crítica. Ela foi movida por quebrantamento. Em vez de palavras, ela simplesmente chorou, derramou as suas lágrimas. Eu imagino que aquela mulher não tinha palavras para dizer, né? Mas ela, com as lágrimas, lavou os pés de Jesus, e aquilo para Deus, Deus viu realmente que ela estava arrependida, e através daquelas lágrimas o Senhor pôde enxergar, né, que ela estava ali simplesmente para alcançar o perdão do Senhor. Quantas vezes, amado, nós deixamos o medo do julgamento nos afastar de Jesus? Quantas vezes nós achamos, né, que o que as pessoas estão pensando e falando ao nosso respeito, né, vai nos afastar de Jesus? Quantas vezes nós pensamos, né, dessa maneira? Vamos supor, você vai na igreja e tem um profeta na igreja que ele faz um apelo, fala para você, vem até o altar, se você está assim, se você está desse jeito, vem até o altar. Às vezes nós deixamos de ir por vergonha, por causa do julgamento das pessoas. Eu acho que as pessoas falam assim, nossa, se eu for lá na frente, ele vai saber que eu tô fraco, que eu tô caído, que eu tô assim, tô assado. Então Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Deus se alegra quando você rompe essa barreira que está aqui, ó, dentro de você. Quantas vezes deixamos o medo, né, fora do alcance de Jesus? Então Deus, né, ele quer que nós não tenhamos medo do julgamento, porque é o Senhor quem nos justifica verdadeiramente. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Lá em Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, amados, nós temos que ter esse entendimento que o Senhor, ele está ali para te resgatar, seja de qual momento você esteja passando. A adoração verdadeira, ela é sacrificial. Ela trouxe um vaso de alabastro com unguento. O unguento naquela época, amados, era caríssimo.
talvez era tudo que ela tinha, mas ela derrama nos pés de Jesus um ato de adoração e de entrega total. Ela beijava os pés e enxugava com seus cabelos. Era um sinal de humildade, de reverência. Sabe, imagina que humilhação você estar ali deitada, né, aos pés de Jesus, chorando. Imagina o tanto que aquela... Porque para falar que lavou o pé de Jesus, aquela mulher deve ter derramado muita lágrima, né? Então imagina o tanto de lágrima que aquela mulher derramou e ao ponto de lavar o pé de Jesus. Então, amados, adorar não é apenas cantar, é entregar o seu melhor, é sacrificar o seu ego, é se render por completo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Foi isso, né? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Jesus, ele confronta o fariseu, a religiosidade julga, mas a graça perdoa. A mulher, ela amou muito porque reconheceu o quanto ela precisava do perdão. A fé dela não foi baseada em mérito, mas na graça que ela alcançou de Jesus. Jesus, ele usa o momento para ensinar sobre o perdão, o amor, a fé verdadeira, confrontando a hipocrisia religiosa. Amados, quantas vezes nós perdemos o foco de Jesus por causa da religiosidade, daquela igreja religiosa, onde as pessoas usam ternos e gravatas, mas na verdade é pura religiosidade. De crentes ali, muitos não têm nada, porque vivem de aparência. A profundidade do nosso amor por Deus, tem que ser proporcional à nossa consciência de quão pecadores nós somos e de quanto Ele nos perdoou, de quanto Ele teve misericórdia de nossas vidas, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amados, a conclusão dessa história é que Jesus, ele olha para a mulher e ele declara: os teus pecados estão perdoados. Ele não viu o passado dela, mas ele viu um coração arrependido. Ele sabia, claro que ele sabia, o que ela havia feito no seu passado, mas ele resolve, sabe, abençoar aquela mulher dizendo: seus pecados foram perdoados, tá tudo bem, né? Então o Senhor, ele não julgava o passado dela, ele não olhava para o que ela fez, mas ele via um coração arrependido ao ela derramar aquelas lágrimas. Então ela saiu dali, amados, justificado, livre e amada. Quantos de nós precisamos estar livres e sendo amados, sabe? E nós podemos ser essa pessoa como Jesus, de não julgarmos, mas de amar, sabe? De ter aquele cuidado. Quem somos nós que nós pecamos todos os dias, diariamente, mas a gente prefere apontar o dedo e julgar. Que nós possamos mudar a nossa mentalidade no dia de hoje. Há quem hoje se sente indigno. Como você está hoje, né, nesta manhã? Que você possa vir a Jesus como aquela mulher, com sinceridade, com lágrimas, mesmo que, às vezes a gente vai para a igreja, a gente quer chorar e não chora nem por causa da maquiagem, o meu rímel vai borrar. Tem aqueles rímel que você chora um pouquinho, cai aquela lágrima toda preta, assim. Então venha com o que você tem, não tenha vergonha de borrar sua maquiagem. Lembra de carregar sempre um lencinho de papel ali, tá tudo certo.
Amados, nós não temos que ter medo. Quantas vezes eu já fui para a igreja que eu me derreti de chorar, mas com certeza o Senhor estava vendo ali um coração arrependido, um coração, sabe, quebrantado. É disso que o Senhor se alegra. Jesus, ele ainda está perdoando, ele está recebendo, ele está restaurando. Então, não tenha medo de se colocar a essa posição de que você fala assim: o Senhor, ele não vai me perdoar, ele não vai receber, né, o meu pedido de perdão, e Deus não vai me restaurar. Amados, é aí sim que ele entra, é assim que ele restaura, é aí que ele, sabe, que ele muda completamente, né, as circunstâncias. Então, o mesmo Jesus que perdoou, ele está aqui hoje. Ele está pronto para te dar um novo começo. Jesus, ele está aqui falando para você: renda-se a mim, se entregue, né? Mesmo que as lágrimas, como essa mulher. Então, eu falo que o mesmo Jesus que perdoou ela lá atrás, muitos anos e anos atrás, ele está aqui hoje pedindo para você se derramar na presença dele. É uma continuação, essa passagem é uma continuação do tema de Lucas. Jesus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Então, amado, esse versículo ele é a declaração do propósito da missão de Jesus e aparece ao final da história da conversão de Zaqueu, cobrador de impostos, né, rejeitado pela sociedade. Então, essa passagem, né, Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente sabe que Zaqueu, né, ele era rico, era mal visto por ser um cobrador de impostos. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus o chamava pelo nome e falava assim: desce, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa hoje. Após um encontro com Jesus, Zaqueu ele se arrepende e promete reparar os seus erros. Jesus declara que então, né, hoje houve salvação nesta casa, e então diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que lhe havia perdido. Que tremendo, é sobre isso. É o mesmo caso da mulher, né? Ela foi lá tentar reparar o passado dela, as coisas que ela estava fazendo que ela sabia que certamente não estava agradando o Senhor. Mas ela se derrama aos pés do Senhor. Outras ligações com Lucas, né, dessa passagem que nós lemos de Lucas 7, do versículo 33 ao 50, é o Salmo 51:17. Assim como Zaqueu, a mulher pecadora era considerada perdida pela sociedade, como que uma pecadora. Mas ela foi encontrada e restaurada por Jesus, assim como Zaqueu. Jesus, ele não rejeita corações quebrantados, né? Mesmo que desprezados pelos homens. O versículo de Lucas 19:10, ele reforça que o alvo da missão de Jesus não são os justos aos próprios olhos, mas os arrependidos e humildes. Em Lucas 19:10, a chave teológica que resume tudo é: Jesus ele veio para buscar salvar os perdidos. Jesus ele veio para nós pecadores. Esse versículo ele pode ser a conclusão perfeita para nossa pregação, né? Tudo que nós estamos falando sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, mostrando que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Jesus. Amados, é sobre isso. Nós não estamos longe demais para que nós possamos ser alcançados pela graça de Jesus. Amém?
essa palavra que eu quero deixar. Então, que você pense, que você medite no sentido de não tenha vergonha do que você está vivendo hoje, do seu passado pecaminoso, mas que você tenha um coração quebrantado. Peça perdão a Deus hoje, certamente Ele vai te perdoar e Ele te ama. Por isso que Ele vai te perdoar, por causa do grande amor que Ele tem pela sua vida. Então não adie mais esse pedido de perdão para Jesus. Se conserte com o Senhor hoje, peça perdão pelas suas falhas e fraquezas. E que o Senhor, Ele vai certamente te abençoar, certamente Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Essa palavra que eu deixo para os nossos coração hoje, para que nós possamos passar o dia meditando nessa palavra. Nós não estamos longe demais para ser alcançado pela graça. É essa frase que eu quero que você frise hoje na sua cabeça. Ninguém, absolutamente ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Amados, um dia abençoado, um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Segunda-feira estamos de volta para a honra e glória do nome do Senhor. Essa semana estive um pouco sumida. Eu estava bem cansada, para ser sincera, fisicamente falando. Eu tenho tido muitas dores no corpo e estava cansada, não estava dormindo. Então a gente não dorme bem à noite, não fica bem na parte da manhã para gravar. Eu estava assim bem cansada mesmo, fisicamente falando. Tô fazendo uma dietinha para ver se emagreço um pouco, porque nós precisamos, né, ter saúde, porque a saúde da gente vale ouro. Então eu tenho buscado a mudar um pouco a minha alimentação, e para que isso também, né, nos dê mais energia ao decorrer do dia, mais força, fôlego, né? Não é fácil. Ser cadeirante, na verdade, não é fácil. Tem dia que pega muito na gente, mas o Senhor sabe de todas as coisas, até que o Senhor tem nos sustentado. Não estou murmurando, mas estou falando que muitas vezes também, quando o cansaço bate, nós precisamos sim tirar um tempo para nós, descansar, né? Mas eu não deixei de estar aqui orando, clamando por vidas, né? Sempre tem pessoas me pedindo oração, sempre tem pessoas, né, pedindo ajuda quando nós podemos fazer algo, certamente, né? O Senhor se alegra quando fazemos. E é sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Um lindo dia, um fim de semana abençoado para todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.